Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nessa terça-feira finaliza a preparação para mais um jogo extremamente importante nessa temporada. O Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro dessa vez, nessa quarta-feira, diante do Ceará. Mas pode ser campeão até mesmo se perder o jogo. E a gente vai falar aqui para vocês por quê, qual é essa combinação aí, porque depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Falaremos também do planejamento do Flamengo para o Intercontinental, e o planejamento está diretamente ligado ao resultado do jogo dessa quarta-feira, por isso que é muito importante. O Flamengo já garantiu o campeonato, o título nessa quarta, e a gente vai falar também sobre um jogador do Flamengo, atacante, que voltou a ser utilizado por Felipe Luiz na mira do Bahia, galera. BAP criticando o Intercontinental, o calendário. Tem também imprensa mexicana falando que o Cruz Azul é muito favorito. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo agora, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Solta o dedo no like, isso ajuda demais. Hypa o vídeo, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais as pessoas assistindo, se inscrevendo, bacana demais. Não deixe de ativar o sininho aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ser avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. Do Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo. Só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho, que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se estivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção no Flamengo. brasileira. Vamos lá, pessoal. É o seguinte,
Antes de mais nada, tem um cara que ele precisa ser muito reconhecido, não só por mim como jornalista, mas por vocês também, torcedores que estão acompanhando o Flamengo nessa temporada até o momento maravilhosa, campeão da Libertadores e com o título do Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado. Esse cara é Ivan Palanco. Para quem não sabe, ele é auxiliar do técnico Felipe Luiz, braço direito do Felipe Luiz, foi o cara que Felipe Luiz escolheu desde quando ele se aposentou e decidiu se tornar treinador lá no Sub-17 do Flamengo. É o cara que ele sempre quis ter ao lado dele, e o Felipe Luiz sempre falou, para você crescer, você precisa ter os melhores ao seu lado, até mesmo pessoas melhores que você. E ele escolheu Ivan Palanco. É um cara que, na Europa, ele é espanhol, 45 anos, na Europa ele é extremamente elogiado, todo mundo fala que ele é, assim, um fenômeno da parte tática, e no Flamengo não é diferente, ele é o braço direito do Felipe Luiz, é o cara que trabalha bastante, parte tática, é um fissurado por tática, ele que monta a estratégia do Flamengo, taticamente falando, ele que estuda adversário, passa para o Felipe Luiz. Então esse cara ele precisa também ser muito reconhecido por vocês, torcedores. Ivan Palanco, espanhol, um cara que pouco aparece, mas nos bastidores é um cracaço. Então é uma parceria de sucesso que começou há pouco tempo e com certeza vai ganhar muito mais títulos daqui para frente. Por falar em título, o Flamengo muito próximo de ganhar o Brasileiro nessa quarta-feira, e vamos falar do planejamento do Flamengo para o Intercontinental. Para quem não sabe, o jogo do Flamengo, o primeiro jogo no Intercontinental, é quarta-feira que vem, tá? Dia 10. Pelo regulamento do Intercontinental, o Flamengo precisa chegar dia 8 lá para poder disputar em Dubai. Mas o Flamengo tem um jogo no dia 7 de dezembro. Porém, se o Flamengo for campeão nessa quarta contra o Ceará, o Flamengo já viaja no sábado, dia 6. Mas, Vene, como assim? Se a CBF adiantar o jogo contra o Mirassol na última rodada para sábado, o Flamengo vai ver o que vai fazer, se vai colocar alguns jogadores. Se não adiantar, o Flamengo vai viajar sábado e no domingo vai botar sub-20, porque o foco, obviamente, é o Intercontinental. Então o planejamento ele está montado. Dando tudo certo, o Flamengo sendo campeão nessa quarta, o Flamengo embarca no sábado, já pensando no jogo de quarta-feira para não chegar em cima da hora e acontecer basicamente o que aconteceu com o Botafogo ano passado, por exemplo. Quando o Botafogo enfrentou o Pachuca, depois de ter jogado, 48 horas antes, um jogo extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro. Então, o planejamento é esse. Mas o que precisa para o Flamengo ser campeão nessa quarta? O Flamengo só precisa dele. Se o Flamengo vencer, o jogo já é campeão, independentemente do resultado do jogo do Palmeiras. Se o Flamengo empatar ou perder o jogo contra o Ceará, o Palmeiras perdeu o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo é campeão também. E o Flamengo pode ser campeão com 2 empates, contra o Ceará e também contra o Mirassol, dependendo, obviamente, do resultado do jogo do Palmeiras, se o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro. Vou ser muito sincero com vocês, hein? Eu acho mais fácil o Palmeiras perder para o Atlético Mineiro a Flamengo fazer um grande jogo diante do Ceará, por todo o contexto da situação. O Flamengo não se preparou da maneira perfeita para esse jogo. 30 horas atrás, os jogadores estavam em cima de um trio elétrico comemorando bastante o título e de uma maneira extremamente merecida da Libertadores, e eles não se prepararam e vocês acham que só tinha água ali, só estavam na água. Claro que não. E o Ceará é um time que está jogando a vida ainda no Campeonato Brasileiro, porque pode ainda ser rebaixado. Então, diante disso tudo, não é nenhum exagero dizer que o Flamengo pode fazer um jogo ruim contra o Ceará, e aí não sei qual vai ser o resultado, e o Palmeiras, assim, com todo respeito, já largou o Campeonato Brasileiro. O discurso e as ações adotadas pelo Abel Ferreira foi isso desde quando não venceu o Fluminense. Então, não acho nenhum absurdo. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão nessa quarta, tá? Porque acho que o Palmeiras vai perder para o Atlético Mineiro. Não sei se o Flamengo ganha do Ceará, mas a minha aposta, inclusive, quem quiser fazer a fezinha aí, ó, lá na KTO, Palmeiras perde para o Atlético Mineiro. É a minha fezinha, pelo menos. O resultado do Flamengo, eu não sei. Em cima disso, diante de toda essa confusão toda de calendário, o BAP criticou o Intercontinental. Ele disse o seguinte, abre aspas, BAP, presidente do Flamengo: acho que o Intercontinental é absolutamente injusto. Vamos chegar menos de 20 horas antes do jogo e a gente perde dinheiro se cair no primeiro jogo. Olha o que aconteceu com o Botafogo no passado. Outro dia estávamos discutindo fair play financeiro. Fair play esportivo
Não é legal o time campeão da Libertadores chegar para jogar com menos de 24 horas, fazer uma viagem de 15 horas com 7 horas de fuso. Hoje vamos desfrutar, no dia lá da comemoração. E segunda-feira eu vou decidir o que vamos fazer. E já decidiram. É exatamente isso que eu acabei de passar para vocês. Está definido. Flamengo campeão nessa quarta, o time viaja no sábado para o Intercontinental. Inclusive, canal mexicano vê vantagem abismal do Cruz Azul contra o Flamengo no Intercontinental. Cruz Azul, adversário do Flamengo. A galera me zoando no vídeo anterior porque eu falei Once Caldas. Pô, amigo, eu tô cansado pra caramba, tô trabalhando. Às vezes a máquina falha. Pô, vocês também não deixam passar nada. Vocês sabem que é o Cruz Azul. Eu não sei porque eu falei Once Caldas, peço desculpas. Mas a TV Azteca afirma que o número de jogos bem reduzido do Cruz Azul é um facilitador. Será apenas o jogo 54 do Mexicanos em 2025, enquanto o Rubro Negro fará o jogo 76. A matéria ainda enumera como vantagem do Cruz Azul o fato de ter descansado por 18 dias após o fim da fase regular do Campeonato Mexicano. No entanto, vale destacar que o Cruz Azul jogará as semifinais do torneio Apertura do Campeonato Mexicano nos dias 3 e 6 de dezembro contra o Tigres, antes do confronto com o Fla no dia 10. Mas óbvio que eles chegam melhores fisicamente falando, sem sombra de dúvidas. E para a galera que acha aí que o Flamengo não tem que ganhar mais que os demais clubes, preste atenção. Globo registra a maior audiência do futebol no ano no Rio de Janeiro com o tetra do Flamengo na Libertadores contra o Palmeiras. O jogo alcançou 39 pontos e 63% de participação sobre o número de TVs ligadas. O recorde anterior também era do Fla, na derrota por 4-2 para o Bayern de Munique, 38 pontos e 60% da participação. Na Grande São Paulo, a final marcou 28 pontos e 51% de participação. Foi a maior média de uma final de Libertadores desde 2019. No geral do ano em São Paulo, a audiência só ficou atrás da estreia de Ancelotti pela seleção brasileira. Matéria aí do site Máquina Esporte, tá? Então fica aí o crédito para eles. Para quem acha que o Flamengo tem que ganhar igual ou menos que os demais clubes, a resposta está aí. Para finalizar, galera, nosso vídeo, Bahia de olho em atacante do Flamengo, tá? Trata-se de Juninho Vieira. Informação trazida pelo GE, que eu confirmei que de fato o Bahia sim tem interesse em Juninho. Juninho, atacante do Flamengo, contratado depois de Felipe Luiz pedir a chegada dele para suprir a ausência do Pedro ali no início da temporada, mas o Juninho não caiu nas graças do Felipe Luiz, voltou a ser usado agora na reta final da temporada, mas dificilmente ficará no Flamengo em 2026. Mas ele é um jogador valorizado, tá? O Flamengo pagou 5 milhões de euros, em torno disso. Bota aí, em média, 35 milhões de reais. Hoje, ele vale mais. Só de vestir a camisa do Flamengo, campeão da Libertadores, vai ser campeão no Campeonato Brasileiro, provavelmente. Tá valorizado. E é um jogador, gente, não é ruim de bola. Pro nível do Flamengo, elenco Flamengo, beleza, ele tá abaixo. Mas é um jogador extremamente dedicado e sempre honrou a camisa do Flamengo, muito profissional. Isso precisa ser dito. Fez gols importantes, gol do título do Campeonato Carioca, gol da classificação na fase de grupos contra o Deportivo Táchira. Jogador importante, 32 jogos, 4 gols no ano. O Flamengo precisa fazer dinheiro se for vendê-lo. Agora, se for emprestá-lo, que bote uma opção de compra alta também. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!